Nossos respeitosos cumprimentos a todos. Vamos dar sequência às nossas palestras de segunda-feira. Hoje abordando o tema moral e conduta, uma apreciação sobre o bem e o mal em nossas vidas, segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe e que esses momentos sejam para todos nós de bastante proveito. Era uma vez um menino que morava numa região pobre, de um reino muito distante, e que sonhava ter um cavalo. Mas comprar um cavalo era quase impossível para esse menino, devido às possibilidades de seu pai. Certo dia, ele estava à frente da casa, quando passou uma cavalaria, um grupo de cavalos, que levava um potrinho que não conseguia acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, que estava à frente dos animais e sabia do desejo do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. É claro que ele queria. Exultante, o menino aceitou. Um vizinho desse menino, sabendo do ocorrido, disse ao pai do garoto: "Que bom! Seu filho ganhou o que mais ele queria na vida." "Por quê?" perguntou o pai. "Ora," disse o vizinho, "seu filho queria um cavalo, não queria? Passou uma cavalaria e ele ganhou um potrinho de graça. Não é bom isso?" O pai respondeu: "Pode ser, pode não ser." O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas certo dia, já crescido, o animal fugiu de casa. E desta vez, o mesmo vizinho conduído comentou: "Seu filho não tem sorte. Ganhou um belo potrinho de graça, cuidou dele até a fase adulta e agora o potro fugiu." E o pai simplesmente respondeu: "Pode ser bom, pode ser mal." O tempo passou e um dia o cavalo apareceu na casa do garoto, acompanhado de uma manada de cavalos selvagens. O menino, agora um rapaz, conseguiu cercá-los e ficar com todos eles. E observou o vizinho: "Agora seu filho mostrou que tem sorte mesmo. Que bom, ganhou um bando de cavalos." "Pode ser um bem, pode ser um mal," respondeu novamente o pai. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos, quando caiu e quebrou a perna. Veio de novo o vizinho: "Que coisa ruim aconteceu com seu filho. Agora que ele tinha tantos cavalos que podia desfrutar dessa condição de ter esses animais, caiu e quebrou a perna." O pai insistiu novamente: "Pode ser bom, pode ser mal." Dias depois, o reino onde eles moravam declarou guerra ao reino vizinho. Todos os jovens foram convocados para a guerra, menos o rapaz que estava com a perna quebrada. Aí o vizinho entrou: "Seu filho tem sorte mesmo." A vida é assim. Quantas vezes um fato ruim na sua vida acabou por trazer algum benefício depois? E quantas vezes um fato aparentemente bom trouxe desvantagem e prejuízo a você? É uma experiência de todos nós. O que é o bem? O que é o mal? Do nosso ponto de vista, o bem é tudo aquilo que nos beneficia, claro. Tudo aquilo que nos atende às nossas necessidades imediatas. Veja bem, imediatas. Lembre-se da história do menino. No entanto, não podemos deixar de considerar que o bem imediato é um bem que nos atende à vontade naquele momento. E o mal, ao contrário, o que nos prejudica, o que nos traz desconforto, o que gera um sofrimento. Como todos somos imperfeitos, não temos o condão de conhecer o futuro.
Até porque nossa percepção, nossa capacidade de percepção não tem um longo alcance. Quantas vezes em nossa vida não julgamos um bem que mais tarde vai ser um mal? Ou, ao contrário, um mal imediato que no futuro se transforma num grande bem? Quantas vezes? Todos já tivemos esse tipo de experiência. O conhecimento do futuro, em tese, resolveria esse problema, se nós soubéssemos o futuro. Mas nós não sabemos. Allan Kardec, no livro A Gênese, ao tratar da presciência ou visão do futuro, ele considera que quanto mais elevado é o espírito, mais larga ou mais largo é o seu horizonte de percepção. Ou seja, mais claramente ele pode distinguir o que realmente é um bem e o que realmente é um mal. Diz Kardec, para ilustrar a sua afirmação, que do alto de um monte, um indivíduo percebe o perigo que corre um homem que está andando por uma estrada lá embaixo, ao pé do monte, e que desconhece a presença de uma fera mais adiante no seu caminho. Podemos dizer que aquele que está no alto, portanto, está antevendo o futuro daquele que está embaixo. Você deve ter entendido. Quem está no alto vê mais longe e percebe com mais clareza o que pode acontecer. Isso nos leva a considerar que uma criança de 5 anos, por exemplo, ela vê o imediato, ela vê o que está acontecendo agora. De modo que, não sendo capaz de ver o futuro, de prever as consequências dos fatos, ela pode se colocar numa situação de perigo, querendo simplesmente satisfazer sua vontade. Ainda bem que seus pais, que já são capazes de antever o futuro pelo raciocínio, porque nós antevemos o futuro pelo nosso raciocínio, isso pode beneficiar a criança. E eles intervirão para que o filho não faça determinada escolha que ele queira fazer, achando que é um bem. O que é um bem, o que é um mal, portanto, depende da percepção de causa e efeito que nós temos. Quanto mais larga é essa percepção, esse horizonte de visão, quanto mais nosso raciocínio funcionar em termos de futuro, mais nós saberemos distinguir o que pode ser um bem e o que pode ser um mal. Se somos imperfeitos e relativos, somos imperfeitos e relativos, e por isso nos enganamos quanto ao bem e ao mal, com certeza Deus não tem esse problema. Deus não tem esse problema, porque Deus é perfeito, absoluto, ele enxerga no infinito, então ele não se engana. Mas nós nos enganamos. Como a criança que nós citamos de 5 anos em relação aos seus pais. Por isso não tem cabimento aquela história de que Deus criou o homem, depois se arrependeu. Não existe arrependimento divino. Isso é impossível, pois Deus é perfeito, conhece o passado, o presente e o futuro. Quando ele criou o homem, ele já sabia o que ia acontecer. Então, para Deus, o bem é o bem, o mal é o mal. O fato de sermos imperfeitos é que nos leva a tomar decisões das quais depois nos arrependemos, por falta da nossa incapacidade de prever o futuro. No entanto, essa condição, do ponto de vista evolutivo, é uma vantagem. Essa condição de nós não sabermos o futuro é uma vantagem para nós nesta vida. Não existe aquele saber popular que diz: errando é que se aprende? Existe. Desse modo, errar, que é um mal imediato, pode nos levar à verdade se soubermos aproveitar as consequências desse erro e corrigir esse erro. O que não é concebível, que nós não podemos considerar concebível, é que permaneçamos cometendo o mesmo erro sempre, porque nós já sabemos qual é a consequência dele. Estão percebendo? A questão do bem e do mal está ligada à questão do tempo, da percepção do futuro.
Para Deus, só o bem existe. Falamos que Deus é perfeito. Para Ele só existe o bem. Porque o bem impera sobre tudo e é a realidade absoluta e é o futuro de todos nós. Por isso que Deus é tranquilo. Sabe o que vai acontecer. Deus é o bem supremo. Existe algo que podemos chamar de bem, é Deus. Logo o mal é apenas um desvirtuamento do bem. Ou seja, uma percepção errônea que temos do bem. E que nos leva a concluir que Jesus estava certo. Diante desses conceitos, não é difícil concluir que o ser humano, ao longo de sua história de milhões de anos, veio descobrindo o que é o bem, o que é o mal, na escola dinâmica da vida. A antropologia, a ciência que estuda o ser humano, nos dá conta de que lá no passado, bem distante da espécie humana, deve ter havido um momento em que o homem, o ser humano, passou a viver em grupos que nós chamamos de tribos, são as tribos. No início só havia um grupo social, a família. Esse é o grupo natural, esse nasceu naturalmente, a família. Mas é um grupo pequeno. Mas a vida era muito incerta e perigosa para a família. O homem que saía para caçar todo dia estava exposto a acidentes, estava exposto a ataque de animais, e muitos não retornavam. A mulher que cuidava dos filhos ficava em casa, muitas vezes ela via sua casa invadida por outros homens ou mesmo por animais, provocando ferimentos e mortes. As doenças epidêmicas matavam com muita facilidade. Calcule se hoje nós estamos enfrentando a situação do coronavírus, com todas as condições que a ciência tem. Ainda a pandemia mata muita gente, calcule naquela época como era. Conseguir alimento além do trabalho era muito perigoso, não havia proteção. Não havia segurança alguma. Então, buscando alimento e segurança e proteção, foi que os homens descobriram que deveriam viver em grupos ou tribos. Deviam se juntar as famílias, fazer uma família grande, uma tribo. E foi aí que começou a vida social. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, escreveu um livro muito famoso que você deve ler, ele é até fácil de entender. O Contrato Social. Viver numa tribo, que era um grupo grande, era mais seguro do que viver em família, que era um grupo muito pequeno. No grupo grande, o ser humano e a própria família se sentiam mais protegidos, conseguiam alimento com mais facilidade, com mais frequência. Todos trabalhavam para todos. E aí a tribo vai tomando um rumo em razão das necessidades da vida, da sobrevivência e do bem-estar das pessoas que dela participavam. Só havia uma coisa: no grupo, o homem não tinha tanta liberdade como ele tinha antes, quando ele vivia isolado, quando ele fazia o que ele queria. No grupo, não. Há muita coisa que ele não podia fazer. Devia seguir regras, porque nenhum grupo social sobrevive se não houver regras, se não houver limites para as pessoas agir. Então o homem foi aprendendo que existem limites e que ele precisa obedecer esses limites. Então, ao mesmo tempo em que passava a gozar de determinadas vantagens, como obter alimento com mais facilidade, como ter mais proteção, ele precisava também ceder uma parte dos seus direitos ao grupo, obedecer regras. Foi aí, segundo Jean-Jacques Rousseau, que surge o direito civil, o direito do indivíduo dentro do grupo, como é hoje na sociedade. Obedecer regras significava que cada um tem seus direitos, mas também tem seus deveres. Todos têm direito de viver e têm o dever de respeitar a vida dos outros.
E havia personalidades, claro, desde o início as personalidades eram realmente, muitas vezes até cruéis, para quem descumprisse regras. Era a forma de controle social. Depois da tribo, as tribos, vieram os grupos maiores, as povoações, as vilas, as cidades, a nação. Os homens foram se encontrando, foram se juntando. E hoje nós vemos, por exemplo, o Brasil, que é um país que tem mais de 210 milhões de pessoas. Em todas essas etapas de convivência social, o indivíduo veio aprendendo a conviver, buscar seus direitos e cumprir seus deveres. Por necessidade. Não porque ele quis. Por necessidade ele aprendeu que ele devia cumprir deveres dentro da sociedade. E aí ele passou a distinguir o bem do mal. O que era o bem para a sociedade, o que era o mal para a sociedade. O que era o bem para ele, o que era o mal para ele. O bem era seguir as regras do grupo. O mal era infringir essas regras. Foi assim que o homem descobriu a moral, que são as regras da boa convivência. Veja bem, a moral é uma construção. Não caiu do céu por encanto. Evidentemente, o conceito de bem e de mal foi se desenvolvendo com o passar dos séculos, dos milênios, mas ficou convencionado que o bem não seria apenas o bem-estar do indivíduo, da pessoa, mas o bem-estar de todos que integram a sociedade. E dessa longa experiência, o homem foi elegendo regras ao longo dos séculos, dos milênios, cada vez mais adequadas às suas necessidades e às suas novas aspirações. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, veja só, onde está escrita a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, com certeza ele buscava esclarecer o fato de que as religiões afirmavam que a palavra de Deus estava na Bíblia, para os cristãos, por exemplo. No Torá, os judeus diziam que estava no Torá, os islâmicos diziam que estava no Alcorão, os hindus que estavam no Bhagavad Gita, e outras religiões também tinham seus livros, seus escritos. E eles diziam que a lei de Deus estava escrita ali. No entanto, os espíritos, ouvindo a pergunta de Kardec, onde está a lei de Deus, eles disseram, na consciência. A consciência que veio se desenvolvendo ao longo dos séculos e dos milênios, através da convivência e da lei da reencarnação. O homem foi aprendendo a construir o bem, foi aprendendo o que é o mal, a combater o mal e a escolher o bem como rumo da sua vida. Como na consciência? Cada um não tem uma consciência? Você ia perguntar. Conta uma lenda que o padre Anchieta, na época do Brasil Colônia, precisou de muito tempo para ensinar um grupo de índios sobre o que era o bem e o que era o mal. E no final do ensino, ele, chamando um dos índios, perguntou, então o que é o bem e o que é o mal? E o índio respondeu muito naturalmente, com muita sinceridade, disse, bem é matar o inimigo, mal é deixar o inimigo matar o índio. Veja então a concepção do índio em relação ao bem e ao mal, como era diferente da nossa concepção. Contudo, nós sabemos que a consciência moral é uma construção do indivíduo e da coletividade. Desde suas primeiras relações de convivência, o homem vem aprendendo a distinguir uma coisa de outra. E, evidentemente, o conceito que a maioria da humanidade tem hoje de bem e de mal é muito diferente do conceito que tinham nossos ancestrais humanos, que precisavam da violência, muitas vezes, para poderem sobreviver. Mas, dizendo que a lei de Deus está na consciência, os espíritos quiseram dizer que todo ser humano é dotado de uma capacidade inata para desenvolver esses conceitos de bem e de mal em suas relações, de modo que eles se tornem cada vez mais nítidos e mais próximos da perfeição. Conclusão, nós ainda estamos aprendendo o que é o bem e o que é o mal. Desse modo, na sua vida de relações, cuidando dos seus direitos, atento aos seus deveres, o ser humano busca essa capacidade inata na lei de Deus, que por meio de múltiplas experiências e reencarnações,
vai desenvolvendo cada vez mais sua compreensão nesse sentido. No sentido de Deus, que Deus é o bem. Então nossa compreensão cresce no sentido do bem. Logo, a consciência moral possui uma potência, ou possui em potência, melhor dizendo, a lei de Deus. Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Esse é o princípio da evolução. Ela se desenvolve através de inúmeras vivências do espírito, das inúmeras encarnações. O indivíduo, passando a viver em grupo, cada encarnação ele vai ter um grupo, cada encarnação ele vai aprender com novas coisas e vai, então, desenvolvendo essa capacidade de conviver bem com aqueles que estão ao seu lado. André Luiz, nos primeiros capítulos do livro O Mundo Maior, dá uma síntese desse desenvolvimento. Dificuldades e obstáculos são exercícios que estimulam esse desenvolvimento. Isso é a lei da natureza. Cada um faz seu próprio trajeto. Diferenças individuais quanto à inteligência e desenvolvimento moral. O despertar da consciência, da nossa consciência, geralmente implica em sofrimento moral. Por exemplo, cometemos um erro. Arrependemos. Primeira fase da consciência. É um sofrimento. Ou vem o remorso. É uma autopunição. A consciência está se voltando contra nós. E depois vem a reparação, que é a liberação da dívida. Pagamos a dívida, estamos liberados dela. Então há esses três degraus. O arrependimento, o remorso e, por último, a reparação. Na formação da consciência moral, entram dois fatores fundamentais, o sentimento e a razão, claro. Nós usamos tanto o sentimento quanto a razão. Só a razão ou só o sentimento não resolve. O sentimento é o impulso emocional diante de uma situação ou de um ato que praticamos. E a razão é o julgamento racional, certo ou errado desse ato. Nem sempre razão e sentimento andam lado a lado, por isso que nós erramos. Às vezes nós usamos demais o sentimento, mas não usamos a razão. Ou às vezes usamos apenas a razão e desprezamos o sentimento. No mundo de provas e expiações, como a terra, onde o mal tem mais força que o bem, podemos fazer o mal, saber o que é o mal, e podemos não admiti-lo, porque não chegamos àquela consciência ainda. Geralmente o mal está ligado a vantagens imediatas, enquanto o bem demora para ser compreendido. Nós precisamos às vezes errar para poder aprender. Estamos destinados ao bem, porque dele todos viemos. Mas o preço dessa busca depende do discernimento entre o bem e o mal, e do esforço que fizermos para atingir essa meta. Lembramos de Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso aqui são pinceladas apenas para você fazer uma avaliação desses conceitos de bem e de mal. E lá no Livro dos Espíritos, que nós temos lá na terceira parte sobre as leis morais, que fala sobre o bem e o mal, para você refletir melhor e tirar suas próprias conclusões. Mas nós vamos terminar com uma poesia aqui de um poeta brasileiro chamado Abidiel Monteiro. Muito simples a poesia, mas é muito interessante. Vejam só. É tão fácil ser bom, diz o poeta. Por que não ser? Por que não espalhar de redor o perfume sutil do bem-querer que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custa um pouco e vale tanto. Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que sabe fazer cessar o pranto. Uma palavra dura soa mal, e uma gota de fel que destilamos. Tem, porém, ressonância de cristal qualquer palavra boa que digamos. Ao rico, ao pobre, ao velho, à criança, a todos trata com igual carinho. Guarda na tua alma esta lembrança, que é bem melhor ser flor do que ser espinho. Se é tão fácil ser bom, sejamos bons, seguindo a lei divina da bondade, e no cultivo dos melhores dons, haveremos de alcançar a santidade. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.